Olá, meus queridos, minhas queridas, espero que todos vocês estejam bem e voltamos aqui com mais uma videoaula de Direito Empresarial e com uma alegria muito grande porque finalmente nós adentramos aí a área das espécies societárias, não é? Então, os prazos processuais estão voltando, as flores não estão voltando. Pelo contrário, temos o friozinho chegando, né? Então, de manhã aqui já um tanto quanto frio, a noitezinha também. Mas, enfim, né? Continuemos com nossos estudos aqui empresariais. E aí já com uma novidade para vocês, em que foi alterado o layout das nossas aulas, né? Daquelas aulas impressas que eu envio para vocês, né? Nós temos um layout mais clean, né? Feito através de blocos, né? Que vocês vão acompanhar esses blocos em linha. Espero que vocês gostem da novidade. Bom, mas enfim, nós começamos a ver as espécies de sociedades. E nós começamos lá no Código Civil, né, com o primeiro título, que são as sociedades não personificadas. Então, não personificadas, pessoal. Né? Então, eu faço uma referência e um pedido para vocês que vocês lembrem lá do artigo 44 do Código Civil. Né? E não confundam com as sociedades não personificadas, pois lá no artigo 44, inciso 2 do Código Civil, nós temos: são pessoas jurídicas de direito privado, inciso 2, as sociedades. Né? E agora eu falo para vocês que nós vamos ver as sociedades não personificadas, abrindo hoje com as sociedades em comum. Né? Bom, cuidado! Muitas vezes nós entendemos que essas sociedades em comum, elas são exceções. No entanto, elas são mais reais do que nós pensamos. Muitas vezes nós vemos muitas sociedades empresárias da espécie limitada, aí com toda a sua denominação, letreiro bonito, mas quando você vai ver, na verdade, são verdadeiras sociedades em comum e muitas vezes nem os sócios sabem disso, né? Então, cuidado com isso. Bom, então essa introdução que nós podemos fazer é lembrar que elas são pessoas jurídicas de direito privado, de acordo com o artigo 44, né? Mas que, pela ausência do registro de um contrato social, nós não teremos toda uma estrutura e constituição de uma sociedade legal, com todos os benefícios legais decorrentes. Nós teremos, no entanto, a geração de alguns efeitos. Lembram quando nós vimos lá, mais ou menos há umas 2 aulas atrás, que eu coloquei para vocês das sociedades personificadas e o que queria dizer essa personificação? E aí eu tratei sobre as sociedades não personificadas e até coloquei um fantasminha lá para vocês? Sim, hoje nós falaremos sobre este fantasminha. Sim, um fantasminha, né? E aí lembrem lá do filme Ghost, do grande Patrick Swayze, né? E como todo filme de fantasma americano, né? O que nós temos? Nós temos aquele fantasma que derruba as coisas, que quebra objetos. E até lá no filme Ghost, lá pro final do filme, ele chega até a aparecer para sua amada, não é verdade? Essa é a sociedade em comum. Por que, Renatinho? Por que essa é a sociedade em comum? Pelo simples fato, meus queridos, de que ela gera alguns efeitos daquela classificação das 2 aulas passadas que nós vimos, né? Ou seja, ela gera alguns efeitos de titularidade negocial e processual, bem como patrimoniais, mas não vai gerar aquela classificação do Rubens Requião, né? Ou seja, naquela teoria organicista,
né, nós não teremos a visualização dessa organização, justamente pela ausência do registro do contrato social. Tá bom? Então, né, nós temos essa grande questão que é muito interessante. Ela é muito utilizada, mesmo sem consciência das pessoas, não é? Uma vez que, de acordo com uma classificação antiga, essas sociedades em comum, elas eram chamadas de sociedades de fato e de sociedades irregulares, e aí nós temos uma explicação para essa distinção. O chamamento como sociedade de fato era pelo simples motivo de que essa sociedade existia. Ela existia, mas não legalmente. Ou seja, existia sem o registro do contrato social. Ela apenas existia e funcionava, não é, com total inocência de seus sócios, tá bom? Então, ou seja, não é uma sociedade de direito, uma sociedade legal, é uma sociedade de fato. E as sociedades irregulares? São aquelas que detêm um contrato social, mas um contrato social que não foi registrado, de acordo até lá com a denominação conceitual do Valdemar Ferreira, que é trazida aqui para a gente através do Rubens Requião, tá bom? Então guardem isso. Antigamente, as sociedades em comum, elas eram denominadas de sociedade de fato ou sociedades irregulares, com a distinção de conceitos que nós apresentamos aqui. Mas guardem isso, que isso vai ser importante para nós lá para frente. Bom, então para vocês terem uma ideia da importância dessa sociedade, nós podemos apresentar uma outra conceituação ali do Pedro Lessa, que ele vai dizer algo um tanto quanto interessante. Ele vai falar que a sociedade regular, ela é menos que a sociedade regular, ou seja, aquela que possui o seu contrato social registrado, mas ela é mais do que a simples comunhão de bens. E aí, meus queridos, minhas queridas, gostaria que vocês pensassem como comunhão de bens aquele fato, por exemplo, de um inventário em que há a universalização de bens, né? O que é essa universalização de bens? Você sabe que esses bens foram transferidos para os herdeiros, mas não se sabe, né, a qual bem pertence a qual herdeiro. Tá? Nós temos as proporções, mas nós não temos, né, legalmente uma divisão desses bens entre esses herdeiros. Então, tudo pertence a todos, tá certo? Então, quer dizer, essa sociedade irregular, ela passa a ser mais do que essa mera universalidade de bens, mas menos que uma sociedade regular, constituída legalmente através do registro de seu contrato social. O que isso deriva para a gente? Por que isso é tão importante, o que o Pedro Lessa nos diz? É devido à possibilidade de se gerar aqueles efeitos das sociedades que nós vimos as 2 aulas atrás. Ora, são gerados efeitos de titularidade negocial e processual. Por que negocial? Ora, porque essa sociedade em comum, ela poderá fazer negócios tranquilamente. Então ela vai vender bens, e aí imaginem vocês aquela sua amiga, sim, aquela sua amiga empreendedora, né, que tem vontade de empreender, de abrir uma loja. Então ela abre uma lojinha lá na casa dela, na garagem, e começa a vender lingerie, informalmente, né? Mas ela está ali empreendendo, né? Então nós temos, olha só, a realização de negócios jurídicos aí, tá certo? Bem como também nós temos uma geração de efeitos processuais.
E aí é interessante a gente abrir lá no artigo 75 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque lá diz o seguinte: serão representados em juízo ativa e passivamente. Olha só que interessante. Tanto como autor e como réu serão representados a pessoa jurídica, lá no inciso 8, né? A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Olha só, então nós estamos falando das sociedades personificadas, ou não havendo essa designação por seus diretores. Ok, então o inciso 8 nos traz as sociedades personificadas. Mas olha lá o inciso 9. Ele diz: a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Então, olha só que interessante, porque a própria lei demanda a existência processual dessas pessoas jurídicas, tá certo? Então, aí é muito interessante, porque isso irá gerar direitos e obrigações. Olhem só, não são direitos e obrigações integrais como se fosse uma sociedade regular, personificada, com seus atos constitutivos registrados. Mas, assim mesmo, essa geração de direitos e obrigações, ela será parcial. Quer dizer, ela ainda existe. Por isso que eu brinquei com vocês lá no início da aula, de que essa sociedade em comum é tipo o filme Ghost, né? Ora, vocês lembram lá do... Eu sei que todos vocês são românticos, né? E adoram esses filmes melosos, né? Então vocês vão lembrar que o fantasminha lá não é o Gasparzinho, mas o fantasminha ele vai derrubar alguns objetos, vai quebrar outros objetos para dar atenção à sua querida amada, não é? Ah, fantástico aquele filme, é um clássico do Patrick Swayze. Mas enfim, né, isso demonstra, né, que há geração de direitos e obrigações parciais. Você não consegue ver esse fantasma. Tá certo que ali no final do filme você consegue até visualizá-lo, ou melhor, não, você não. A amada do fantasma consegue visualizá-lo, né? Mas o fim é que gerou-se efeitos, mesmo que parcialmente, mas gerou-se efeitos, né? Bem como a geração de efeitos de responsabilidade patrimonial, né? Ora, se você pode demandar de forma ativa ou passiva essa sociedade, é lógico que nós teremos reflexos aí em relação à responsabilidade dos sócios, ok? Então segurem essa informação aí. Bom, e feita toda essa introdução, o que seria então conceitualmente essa sociedade em comum? Bom, são aquelas que são constituídas sem o registro, né? Sem uma prova escrita, como no caso daquele exemplo da sua amiga que realizou aquele empreendimento, constituiu aquela sociedade em comum para vender lingerie na garagem de casa, não é? Ou então aquele outro caso, né, em que há uma prova escrita, ou seja, há um contrato social entre os sócios, mas esse contrato ainda não foi publicizado. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse contrato ainda não foi registrado. Ou seja, é um contrato lá só de gaveta, né? Espero que vocês tenham escutado aí o barulho da gaveta aqui, né? Para não esquecer mais. Quer dizer, é uma possibilidade também. Agora, a terceira possibilidade, que eu acho a mais interessante. A sociedade em comum, ela também é constituída por aquela sociedade que foi constituída legalmente, mas por alguma decorrência,
o seu registro foi cancelado. E quando vocês olharem lá na ficha cadastral dessa sociedade, ela está com uma sociedade inativa. Pois é, essa sociedade aí que eu falei no início da aula para vocês, que pode existir lá na sua denominação social a abreviatura de sociedade limitada, mas se constitui com essa inatividade uma mera sociedade em comum, tá? Olhem o perigo que é isso. E muitas vezes os sócios sequer sabem dessa possibilidade. Ainda pensam que estão acobertados pela lei em relação à constituição da personalidade jurídica. E aí, o grande privilégio decorrente, qual seja a existência de uma separação de patrimônios entre a pessoa jurídica e a pessoa dos sócios, quando isso já não mais existe, tá? Então, recapitulando, sociedade em comum são aquelas constituídas sem prova escrita, ou então com prova escrita, mas não registrado, ou então a terceira opção é aquela sociedade constituída com prova escrita, com registro, mas em decorrência de algum acontecimento foi declarada a sua inatividade, tá certo? Então isso é muito interessante para nós. Atenção, né? Atenção, não confundam. Apesar do artigo 44 do Código Civil, inciso 2, dizer que são pessoas jurídicas de direito privado as sociedades, nós devemos nos atentar e lembrar que o registro não é condição de existência da sociedade, não é? Mas de aquisição da personalidade jurídica. Daí que nós temos lá no início desse título do Código Civil das sociedades não personalizadas, tá certo? Então atentem para isso. Ela existe, mas ela não é personificada, ok? Bom, então, em decorrência disso, nós temos que essa sociedade em comum, como eu falei para vocês, ela vem justamente para tomar conta, para acabar com a distinção que há ou que havia entre sociedade de fato e sociedade irregular. Ok? Então, antes do Código Civil de 2002, nós tínhamos claramente a existência de uma distinção de sociedades de fato e sociedades irregulares. Com o Código Civil de 2002, essa distinção foi deixada de lado e nós apenas falamos em sociedades em comum, ok? Mas atenção, e aí eu faço uma brincadeira com vocês. Eu faço ali uma crítica pão com ovo, não é? Então coloco até em amarelo lá para vocês visualizarem bem isso. A importância de nós sabermos ainda a distinção da sociedade de fato com a sociedade irregular. Para que isso? Para você demonstrar em juízo uma situação da sociedade em comum. Que situação é essa, Renato? Ora, por exemplo, primeiro, se essa sociedade ela não tem qualquer prova escrita de sua constituição, se ela é somente uma sociedade de fato, ou seja, não há nada, nenhum documento que demonstre a existência dessa sociedade. Segundo ponto, né? Ainda nessa situação demonstrativa, você irá demonstrar, por exemplo, naquela terceira opção conceitual do que é uma sociedade em comum, se essa sociedade havia o seu registro, né? E com o decorrer do tempo, através da afronta de alguma lei tributária, por exemplo, ela deixou de ser ativa e passou a ser considerada inativa para a Receita Federal.
tá certo? Isso nos dará reflexos muito importantes em algum caso concreto que a gente vá atuar, tá certo? Então, atentem para isso. É uma crítica pão com ovo, né? Só para a gente pensar e podermos aí dialogar na prática aí da advocacia ou na prática de um caso concreto, essas situações que podem ser bem diferenciais e que nós podemos demonstrar a boa fé ou não dos sócios dessa sociedade, tá certo? É um tema um tanto quanto instigante que nós vamos clarear mais, principalmente com a decisão que eu trago do Tribunal de Justiça, que está anexa a essa aula, e presencialmente, que a gente vai discutir muito sobre isso. Bom, da sociedade em comum em relação ao seu patrimônio. Nós já falamos que ela não possui personalidade jurídica, tanto que lá no título do Código Civil ela é tida como sociedade não personificada. Nós vimos também que ela não é um sujeito autônomo de direitos e obrigações integrais. Isso quer dizer que se ela não é um sujeito autônomo de direitos e obrigações de forma integral, né, e ela não é personificada, nós temos uma denominação nova para o patrimônio dessa sociedade em comum. Nós não falaremos em patrimônio social, mas nós falaremos em patrimônio especial. Por que isso? Porque esse patrimônio não é da sociedade. Quando nós falamos em patrimônio social, nós estamos falando de uma sociedade personificada. Como nós vemos agora a sociedade em comum, que ela não é personificada, nós temos então que esse patrimônio não tem como pertencer a essa sociedade. Olha só como que ela não tem todos os direitos e obrigações. Ou seja, esse patrimônio será dos sócios, tá certo? Por isso que nós falamos em patrimônio especial. Avançando aqui mais um pouquinho, em relação à responsabilidade dos sócios. E aí é muito interessante. Por não ser um sujeito autônomo de direitos e obrigações, né, mas é um sujeito de obrigações e direitos, né, a títulos parciais, nós temos algumas considerações aí em relação à responsabilidade dos sócios. Vejam bem, se não há personificação dessa sociedade, ela é tida lá pelo Código Civil como não personificada, isso quer dizer que nós teremos um reflexo muito importante em relação à responsabilidade dos sócios. Ou seja, esses sócios não terão o direito ao escudo patrimonial. Olha só como esse sujeito de direitos e obrigações é parcial, né? Olha só, por isso que eu brinquei lá com o filme Ghost, né? Você não é capaz de tocá-lo, né? Você não é capaz de vê-lo, né? Ele gera ali alguns efeitos, mas são somente alguns, são parciais. E o principal deles, essa sociedade não gera. Essa sociedade Ghost, brincando, né? Essa sociedade fantasminha, ela não gera todos os direitos e obrigações e não gera o principal deles, o escudo patrimonial. Assim, os sócios, né, terão uma responsabilidade solidária e ilimitada, não é? Mas olha só que interessante, essa responsabilidade solidária e ilimitada com direito ao benefício de ordem, né? Bom, Renatinho, o que é esse benefício de ordem? Pessoal, o benefício de ordem é o seguinte, que na responsabilização, primeiro serão discutidos os bens especiais, desse patrimônio especial, tá? Para depois somente ser discutido, né, aqueles
aquele patrimônio mais sensível dos sócios, tá certo? Isso não é um escudo patrimonial. De qualquer forma, você vai adentrar aos bens desses sócios, mas os sócios poderão se defender e falar assim, opa, espera aí, o primeiro bem que será escutido em uma execução, que será penhorado em uma execução, será este bem que eu adquiri através da sociedade em comum, tá certo? Quer dizer, há essa possibilidade de defesa. Vejam bem, não é muita coisa não, viu? Isso não é uma possibilidade de defesa ampla, como se fosse um escudo patrimonial, tá certo? Em que os sócios se protegeriam das forças de uma execução judicial, por exemplo, de uma penhora, tá certo? Mas é uma defesa ali parcial, tá? Ele consegue, né, pelo menos indicar um bem ali que possa ser discutido primeiro. Mas nós temos uma exceção em relação a isso, tá? É em relação ao sócio administrador, ao sócio gerente, ou seja, aquele sócio que faz a gestão dessa sociedade em comum. Esse sócio, de acordo lá com o artigo 990, segunda parte, ele não tem direito a esse benefício de ordem. Ou seja, o credor aí poderá escutir, poderá penhorar qualquer um dos bens deste patrimônio especial. E lembrem, esse patrimônio especial nada mais é do que o patrimônio dos sócios, tá certo? Atenção para isso. Prova da existência da sociedade em comum, né? E aí nós temos como exemplo aquilo que nós já citamos, que é o artigo 75, inciso 9 do Código de Processo Civil. A possibilidade, né, dessa sociedade de ser representada ativa e passivamente, né? E aí decorrem dois fatores. Bom, essa prova da existência em relação a terceiros, em nome da boa-fé, os terceiros poderão comprovar a existência dessa sociedade por qualquer forma. Ou seja, eles chegarão perante o juízo e dirão, não, aquela sociedade existe porque eu realizei determinado negócio jurídico com ela, ok? Então ela poderá ser provada através de testemunhas, por exemplo, né? Então lá o artigo 987 do Código Civil, ele é bem amplo em relação a isso, justamente para proteger esses terceiros que contratam com a sociedade em comum, tá? Então esses podem provar a existência da sociedade por qualquer forma. Agora, quando nós falamos, né, em uma relação entre os sócios, esses sócios poderão provar as suas alegações apenas mediante documentos. É o que diz lá o artigo 987, primeira parte do Código Civil. Em relação aos sócios, esses podem prová-la apenas por meio de documento escrito. Ou seja, em relação a qualquer pendência em relação a esses sócios, vejam que a situação ela muda radicalmente, porque qualquer comprovação deverá ser documental. Enquanto em relação a terceiros, esses terceiros que contrataram em relação à sociedade, eles podem comprovar a existência dessa sociedade de qualquer forma. Bom, pessoal, então eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez e nos vemos na próxima aula em que nós falaremos sobre a última sociedade não personificada, a sociedade em conta de participação. Um grande abraço e até mais.